Oi, meus amores! Aqui estamos juntos outra vez, né? Mesmo separado, mas com o mesmo pensamento. Vocês aí em quarentena e a tia Dilma aqui. Mas nós temos atividades, né? Para a gente terminar os assuntos do primeiro bimestre. Então, vamos começar com a nossa aula de português. Então, vejam só, para a gente fazer a nossa produção textual, nós vamos necessitar de voltar ao texto na página 58, de Histórias em Quadrinhos, que fala sobre a aula de canto, que é este aqui, ó. Na página 58, aqui, ó, tá? Aí, o que é que vai acontecer? Nós vamos prestar atenção no desfecho dessa história. Quando a tia fala sobre situação inicial, a conclusão, que é o clímax dessa história e os fatos, e também uma conclusão que é o final dessa história, tá? Então, vamos prestar atenção. Aqui nessa história, na página 58, nós dizemos assim: o que aconteceu, né? Aconteceu o seguinte, que são dois personagens, né? Nós sabemos. A história é uma história curta, ela traz elementos de uma narrativa. E o que seria essa narrativa? A história em quadrinhos dos textos, ela pode vir verbal e não verbal, que é com textos ou sem textos, e traz elementos. Esses elementos que ela traz são os elementos que são balões, né? Deixa eu ver o que mais. Onomatopeias, ela traz também. E a narrativa, a gente sabe que é uma história que o narrador vai contar, ou o próprio narrador também participa dessa história, tá? Isso é uma narrativa. Então, a história em quadrinho, ela traz sequências de quadros. Ela traz uma sequência, então, a gente olha aqueles quadros que eles são bastante visuais, com desenhos, né? E é o que nós vamos fazer da nossa narrativa. Eu vou mostrar qual é a página que nós vamos fazer, que é a página 61 até a página 63. Vejam só, aqui, ó, tá? Eu vou encostar para vocês verem. E ela diz o seguinte, nós vamos falar sobre os três temas, né? Porque aqui, ó, situação inicial, fatores e clímax, né? E o clima, fatores e clímax. E conclusão, aqui, ó, tá? E embaixo, onde e quando ocorrem todas as situações dessa narrativa. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos ler o texto, voltando lá, todo mundo na página 58, que diz assim: papá, pé, pipó, pipó. Aí, quem está falando isso? Quem é? É Telúria, né? Aí chega o irmão dela, que se chama Medelévio, né? Então, eles dois, ele quando chega e encontra ela naquela situação, falando daquela forma que ela tá, exercitando a voz dela, porque ela quer ser cantora, né? Aí, quando ele chega, ele faz: "Você tá doida, menina?" Aí ela diz: "Não, eu estou exercitando. Você não lê o que é que está acontecendo ali? Ali, porque o que está escrito é a aula de canto, né?" Então, ela convida o irmão. Essa aqui, quando ela convida o irmão, aí ele se assusta, né? E sai. Essa é a primeira parte. Então, eu posso dizer que essa é a primeira situação. Na segunda situação, que é fatos e o clima, é quando o irmão dela chega, ela diz assim: venha fazer comigo aula de cantos, que nós vamos formar uma dupla, né? Uma dupla de cantores. Aí ele pega, sai de perto, né? Aí chega para o pai, pronto. Então, essa segunda parte, ela fala sobre os fatos e climas, tá? Aí vem a segunda parte, quando ele, por conta do barulho que ela tá fazendo, falando alto, aí eles pedem o pai para ir morar na casa da avó. Aí o pai concorda com ele e diz assim: "Me leve junto também", por conta do barulho que ela tá fazendo, né? Então, é uma pequena história, né, que nós conversamos agora. E nós vamos responder a página 61, que diz assim: identifica a situação inicial e o conflito.
A inicial é o que eu disse a você, é o começo da história, tá? É o começo da história que você vai colocar ali. E o fato e o clima. Como ficou o fato que ela chamou o irmão para formar a dupla e como ficou o clima entre eles, né? Você vai contar um pouco dessa parte. E a conclusão é que ele, o irmão dela, sai de perto e vai dizer ao pai que quer morar na casa da avó. Inclusive o pai quer ir junto, né? E quando ocorre todas as ações dessa narrativa? É na casa dela. E o local pode ser na sala. Vocês vão prestar atenção lá e vão responder essa página que eu falei. E também chegou a hora de fazer a nossa narrativa. Aqui, ó, na página 62. Aqui, ó. Vendo? Vocês vão seguir os passos dessa narrativa. Para vocês prepararem para fazer a narrativa de vocês têm que escolher o local, o tom de voz, as expressões faciais, o gesto e a postura. E na segunda questão ele diz assim: escolha um destes narradores. Você, na primeira pessoa, pode ser um dos irmãos ou o pai contando a história. Ou na terceira pessoa pode ser o quê? O narrador que não participa da ação, ou seja, que não é um dos personagens, tá? E na terceira diz assim: use marcadores temporais como durante o dia, porque se você for começar a sua história, você vai dizer se aconteceu de manhã, se aconteceu à tarde, né? Então você vai usar termos temporais. E na quarta questão, nas linhas a seguir, você vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó? Tá? Aí diz assim: nas linhas a seguir, escreva a introdução da sua história. Apresente personagem e a situação inicial. Então, nessas linhas, nesse quadro que eu acabei de mostrar, vocês vão apresentar, vão escrever a introdução da sua história. A sua história você sabe que vai ter começo, meio e fim. Leia o início do seu texto para um colega e ouça a leitura que ele fará. Nós não vamos poder fazer juntos, da gente comentar e conversar com os nossos amigos porque nós não estamos perto, tá? Mas você vai fazer o seu trabalho sozinho, individual, tá bom? E no outro lado, depois que você fez a sua narrativa, você vai preencher isso aqui, ó, tá? Nós chamamos de uma avaliação. E antes de fazer a sua avaliação, na sua produção, você escreve a primeira versão completa da sua história, considerando tudo que você já planejou até agora. Essa versão vai ajudar na execução das tarefas seguintes. Troque sua história com um colega, nós não vamos poder trocar, como eu acabei de falar. Revise a história criada por você e escreva a segunda versão fazendo alterações discutidas com o colega. Vocês só vão fazer uma narrativa, não vai ter segunda versão. E depois vocês vão preencher a avaliação, que é essa aqui, ó, tá? Vocês vão colocar, ter a mãozinha verde para dizer que foi tudo joinha e assim para dizer que não foi bom, tá? E embaixo faça a versão definitiva do seu texto. Então, você vai precisar de fazer no seu caderno de português, ok? Pedir ajuda à mamãe para fazer essa produção textual. E um bom trabalho para vocês. Beijos. A tia continua morrendo de saudade de todos, tá certo? Mas não esqueça, ó, que vocês moram aqui, ó, no meu coração, tá? Beijo. Te amo.